pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de geometria analítica. Vamos falar hoje sobre ângulo entre vetores e sobre o conceito de ortogonalidade. Vamos começar, é simples, tá? E vamos começar aqui, como sempre, no GeoGebra, marcando dois vetores, um vetor V qualquer, tá? Não precisa você se preocupar com o que ele é, coloca qualquer coisa, 4,3 e vai lá. Vamos colocar um outro lá, 5,1. Quem sabe um W 5,1, 5,1, e aí está o vetor W, e aí estão os vetores V e W. Agora eu vou tentar usar aqui uma ferramenta do próprio GeoGebra, no menu Ferramentas à esquerda, aí dá uma olhada, Álgebra, Ferramentas e Tabela, tá vendo? Clica no Ferramentas e pega aqui, ó, Medições, um pouco mais aqui embaixo, Ângulo, viu? Eu vou colocar, tentar marcar o ângulo, pegando primeiro o vetor que está mais embaixo, vamos dizer assim, vou virar no sentido anti-horário. Pegar esse e esse, pronto. O GeoGebra acabou marcando aí para mim o ângulo entre esses dois vetores. Agora eu posso pegar aqui na cabecinha e ver eles, girar os vetores, e o GeoGebra vai continuar marcando um ângulo entre eles. Observa que à medida que eu vou mexendo com os vetores, o ângulo vai mudando, né? Tem com muita casa decimal esse negócio, eu não estou gostando. O que eu vou fazer? Eu vou naquela rodinha de configurações, aqui no lado superior direito, configurações, e vou ir para o geral. Dá uma olhada aí, ó, geral, janela de visualização, álgebra, geral, clica, arredondamento. Vou colocar uma casa decimal só, para a gente não ficar com um número muito inteiro, vamos dizer assim, né? Então, olha só. Estamos aí marcando um ângulo entre vetores. Se você precisar de alguma coisa, é só você vir no GeoGebra e achar esse ângulo, tá bom? Acha esse ângulo aí. Agora eu vou mostrar para você uma coisa interessante. Antes de continuar falando de ângulo, eu vou novamente na minha entrada, vou simplesmente digitar VW. Lembre-se, VW é V.W, V escalar W significa meu produto escalar V escalar W, VW, está calculado como 2. E agora eu vou continuar mexendo nesse ângulo aqui, ó. Colocar um vetor aqui, colocar um vetor aqui, olha lá, o ângulo 78,7, 78,7, com o meu produto escalar sendo 5, mas olha só o que acontece aqui agora, ó. O que aconteceu? O que você viu? O que eu fiz? O meu ângulo é 90 graus. E o produto escalar é zero. Se você pensar bem, o produto escalar é a multiplicação das coordenadas ali pau a pau, como a gente gosta de dizer, né? Menos 1 vezes 5, menos 5. 5 vezes 1 é 5, soma as duas, zero. Observe que tanto na parte algébrica aqui, tá? Quanto aqui no meu GeoGebra, aqui que ele calcula para mim, eu consigo achar zero. Eu consigo achar zero como meu produto escalar. E isso só acontece de um jeito, quando o ângulo entre os vetores é 90 graus. Ah, mas Fred, olha só o que eu vou fazer aqui para você, ó. Eu vou colocar mais aqui para baixo, eu sou esperto. Aí, achei 270 graus e também deu zero ali, ó. Você falou que era só 90 graus, 270 graus. Pois é, mas sabe o que a gente vai fazer? Embora o GeoGebra esteja marcando 270 graus, nós vamos escolher sempre o menor ângulo. No nosso caso, embora o GeoGebra tenha marcado aquele ângulo ali, eu posso sumir com ele, olha só. Eu posso sumir com ele, apagar e tentar marcar de novo. Vou nas ferramentas, pego o ângulo, seleciono um vetor. É difícil porque às vezes você não consegue selecionar, tá? Vou medir o ângulo e vou medir o outro. Aí deu 90 de novo, tá vendo? Então você vai escolher em vez de escolher 330 graus, pega 30, que é o que falta para dar 360. No meu caso, eu estou medindo aqui o ângulo e eu posso novamente, se eu quiser, mexer os meus vetores aqui, o ângulo vai continuar variando, tá bem?
Mas veja só, fique com o menor deles para você ter o ângulo entre os vetores. É assim que a gente faz até no máximo 180 graus, olha lá. A gente vai variar esse ângulo entre os vetores, entre 0 e 180. Passou disso daí, você pega o menor deles, tudo bem? Bom, agora, existe uma maneira algébrica de você fazer isso daí, a calcular esse ângulo. E eu vou escrever aqui para vocês que o produto escalar tem uma segunda definição. Produto escalar também você tinha ele desse jeito, VW, ou, né, que era igual a... Vamos fazer então passo a passo devagarinho. Se o meu V era x1, y1, e meu W era igual a x2, y2, você multiplica x1 vezes x2, y1 vezes y2 e soma, ou seja, meu produto escalar até agora era isso aqui, ó. É um número. Produto escalar não dá vetor. Sabia disso? Você talvez não tenha reparado isso. Mas um produto escalar, no final das contas, transforma dois vetores em um número real. Em termos puramente matemáticos, você tem uma função em que a entrada aí são dois vetores e a saída é um número real. E ela é definida desse jeito aqui. Agora, tem uma outra definição para produto escalar. Tá? O produto escalar nosso aqui não é uma coisa assim, vamos dizer, só consigo achar desse jeito, existe mais de uma maneira. E eu vou colocar ela aqui para você agora. Tá? Outra forma que eu vou deixar para deduzir mais para frente, quando eu falar um pouquinho mais de geometria para vocês, tá bom? Porque essa forma daqui a gente vai usar quando a gente quiser calcular o ângulo. Você não vai calcular o ângulo, você vai calcular o seguinte: você vai pegar o módulo de V, vai multiplicar pelo módulo de W e vai pegar o cosseno de θ, em que o cosseno de θ é o ângulo entre os vetores. Quer dizer, eu vou fazer isso daqui, vou fazer um desenho aqui para vocês. Se eu tiver um vetor aqui e um vetor aqui, qualquer que seja, tá? O meu θ é esse cara aqui, ó, é o menor ângulo entre eles, tá bom? Então, para você achar o ângulo θ entre os vetores, você vai fazer o seguinte: você vai usar essa nova definição de produto escalar, que é bem importante, muito importante para a gente. Você precisa anotar isso daí na sua cabeça. E quando a gente demonstrar da onde que veio essa fórmula, você talvez fique mais fácil para você entender. Mas em geral a gente decora no primeiro momento e vai entender melhor isso aí daqui a pouco, tá? Então nesse primeiro momento que eu quero falar para vocês é que se eu tiver o vetor, eu vou colocar até no GeoGebra aqui um vetor, vou fazer ele na mão e depois eu vou fazer ele no GeoGebra, depois eu vou fazer ele na mão. Então aqui no GeoGebra, olha só, eu vou pegar esses dois vetores aqui, vou pegar um deles, vou passar um para cá, vamos ajustar direitinho. Vou sair fora com esse ângulo daqui, ó. Não, deixa ele aí, não deixar não. Vamos deixar, vamos puxar esse para cá e esse para cá, isso. Colocar esse vetor, o meu vetor W24 e o meu vetor V. Vamos colocar 3 e 2. A gente sabe que... Não, pera aí, vamos colocar um ângulo mais bonitinho, né? Não, não vai ter jeito, não vai ter jeito. Olha lá, 45 graus, olha que beleza. 45 graus, só para poder exemplificar o que nós estamos falando. Esse vetor aí, moçada, esse ângulo aí, se você fizer o produto escalar puro, 3 vezes 2, 6, 1 vezes 4, 4, soma e acha 10, você não tem nenhuma informação sobre o ângulo. Absolutamente nenhuma, usando a primeira forma de cálculo do meu produto escalar. O ângulo a gente sabe para esse vetor 3 e 1, 2 e 4, né, é 45, porque o GeoGebra mediu. E você vai fazer isso também na prática, né? Porque você não é bobo nem nada. Você vai dar um jeito de resolver seu problema, se safar do problema que você se colocou.
Agora, se seu professor tradicionalista resolve pedir o ângulo entre os vetores, você vai fazer assim. O vetor V, esqueci qual que é o vetor V. Qual que são os vetores V mesmo, meu Deus do céu? É o vetor 3, 1, 2, 4. Vamos lá. 3, 1, 2, 4. Vetor V, 3, 1. E o vetor W, 2, 4. O que você vai ter que fazer quando você fizer o produto escalar? Você vai ter que achar o módulo de V, o módulo de W, e vai deixar o cosseno θ quieto na dele, porque essa fórmula vai se transformar no seguinte: cosseno de θ é igual a V vezes W, dividido pelo módulo de V, vezes o módulo de W. Eu simplesmente, como diz a molecada, passei para baixo esse pessoal aqui, ó. Passei dividindo. Não sabe nem por que faz isso, tá? Por que isso funciona. Mas tudo bem, vamos discutir isso depois. Na verdade, você divide os dois lados pelo mesmo número. Então, o lado do direito vai virar 1 e o lado esquerdo vai virar isso aqui. Que acontece? Pouca gente consegue justificar por que você passa para baixo dividindo, né? Quando você tem uma multiplicação. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, você vai ter que ter, primeiramente, o V vezes W lá em cima para achar o cosseno. Usando o método tradicional. O método tradicional é o quê? 3 vezes 2, 6. 1 vezes 4, aqui dá 6 multiplicando. 1 vezes 4 dá 4. 6 mais 4 é igual a 10. E a gente já sabia disso, né, moçada? A gente já sabia disso, porque o GeoGebra tinha calculado. Tá? Agora, e o módulo de V? E o módulo de V? Módulo de V, você vai pegar simplesmente a raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Você está lembrado disso? Ou seja, módulo de V vai ser 9 mais 1, 10, vai ser raiz de 10, né? É isso aí. Infelizmente, deu um número chatinho. Mas esses números chatinhos são interessantes, tá? Porque a gente vai resolver nossa vida depois calculando com ele. O módulo de W, você vai simplesmente pegar a raiz de 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aqui dá aqui o módulo de W é quanto? 2 ao quadrado é 4. 4 ao quadrado é 16. Raiz de 20? Nossa mãe do céu. Raiz de 20. Isso aqui é igual a o quê? 2 raiz de 10. 2 raiz de 5, né? Vamos lá. Você sabe por que raiz de 20 virou 2 raiz de 5? Não tem estresse, né? Se você não se preocupar muito com esse negócio de álgebra, você vai na calculadora e põe o número com 2 casas decimais, tudo bem? Não fica muito doido com a álgebra aí que você se esqueceu lá no seu infinitamente superior, intelectualmente estimulante ensino médio. Vamos lá, então. Raiz de 20, 2 raiz de 5 e V raiz de 10 e fica raiz de 10 mesmo. Então, meu cosseno de θ com esses valores aí, moçada, aonde que eu tô? O que eu tô querendo com isso mesmo? Eu tô querendo encher essa fórmula aqui de número. Aqui e aqui embaixo, tá bom? Então, vamos lá. Nós já temos os números. E vamos reescrever a fórmula aqui. O meu cosseno de θ, portanto, é V vezes W é 10, embaixo, raiz de 10, vezes 2 raiz de 5. 2 raiz de 5. E se você resolver fazer essas contas aí, você vai cortar aqui, aqui. Vamos fazer essas continhas, né, moçada? Vamos lá. Aqui dá 5. Então, você agora vai ter 5 lá em cima.
Raiz de 10 vezes a raiz de 5 é o que me sobrou. O que, que você acha que acontece? Raiz de 50. Raiz de 50 é o quê? O que, que você acha? 5 raiz de 2. É exatamente. Olha só. Você está fazendo conta de cabeça bem rápido, tá? Não se preocupe. Se isso está preocupando você, esquece. Vai na calculadora, pega esse número, faz ele com 2, 3 casas decimais, pega esse número, 2, 3 casas decimais, faz essa conta toda na calculadora. Tudo bem? Porque eu vou precisar de fazer o seguinte só. 5, não sei o que, tal. Vou lá fazer aquelas minhas álgebras todas para você ver como é que é chatinho, às vezes, a nossa continha, mas ela funciona. 1 sobre raiz de 2, que também significa, se eu multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, fica raiz de 2 sobre 2. Observa só que o meu cosseno θ, sendo raiz de 2 sobre 2, não me dá o ângulo, tá bom? Na verdade, isso daqui é o seguinte, o θ, tá? Vai ser o cosseno, o arco cosseno, é o cosseno a menos 1, raiz de 2 sobre 2. O que significa isso? Significa que na calculadora você vai digitar raiz de 2 sobre 2, depois vai apertar a tecla cosseno elevado a menos 1, você vai achar o arco cosseno, tá? E você achando o arco cosseno lá na calculadora, você vai ver que seu ângulo vai ser igual a 45 graus. Moçada, eu olhando para isso daí, eu acho tranquilo, mas eu tenho certeza que para você essas coisas aqui já foram complicadas. Esse preparando essa aula foi um dos motivos porque neste exato momento eu ainda não falei da onde veio essa fórmula. Eu vou falar, mas agora não, porque eu quero retomar com você esse problema aqui. Esse problema significa o seguinte: eu quero achar um ângulo entre alguns vetores. Se os vetores que me foram dados foram esse daqui, presta atenção. Eu primeiro preciso calcular o seu produto escalar. Eu preciso calcular o módulo de cada um deles e entrar com isso daqui nessa fórmula, como você já está sabendo. Colocar 10 aqui em cima e colocar o raiz de 10 e depois o 2 raiz de 5 aqui embaixo. Tá? Então é isso que eu precisava que você soubesse. Como é que você faz isso? Você faz isso e chega numa situação que talvez você não seja muito confortável, que é ainda o fato de que você tem um cosseno do ângulo. E talvez a própria ideia de cosseno não seja algo muito claro para você neste momento agora, mas eu vou falar ela mais de uma vez ainda nesse nosso curso. Então vai ficar aos pouquinhos, você vai chegando lá. Então, para você desfazer o cosseno, a pergunta que eu faço aqui agora é o seguinte: qual que é esse ângulo de maneira que o cosseno seja raiz de 2 sobre 2? Se você foi lá, foi um cara que foi nas aulas de trigonometria e decorou a tabelinha, você vai saber que para a raiz de 2 sobre 2, você tinha um ângulo de 45 graus, tirava o cosseno dele, tá? Você chegava em raiz de 2 sobre 2. Quer dizer, eu desfiz essa equação aqui que você está vendo. Eu desfiz isso daqui e achei que o ângulo é 45 graus. Essa notação que eu estou colocando é a notação que você vai ter na sua calculadora para você resolver isso daí. Isso daqui também, o pessoal escreve arc cos ou arco cosseno, que significa qual que é o arco, ou melhor, qual que é o ângulo cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2. Se você perder um pouco disso aí, não se desespere, porque nós vamos lidar com tudo isso com muito mais clareza daqui para frente. Mas por enquanto, nesse momento, é esse o processo, tá bom? Gostaria que você usasse calculadora. Eu vou só explicar uma coisinha que eu acho que vale a pena e nós temos tempo para isso. O que é o cosseno? O que é o cosseno? É uma coisa muito legal. É uma coisa que a gente vai usar bastante. Antes dos exercícios, eu vou colocar uma observaçãozinha aqui embaixo, que é o seguinte: pega um triangulinho qualquer que você tiver, é bastante tranquilidade em lidar.
Desenhe aqui o triângulo retângulo. Tá? E eu vou colocar essa minha hipotenusa como se fosse 1. E aqui o meu ângulo θ. Eu vou dizer para você que esse lado aqui, ó, o chão, a parte de baixo, já é o cosseno de θ, tá? Já é o cosseno de θ. Ou seja, eu vou dizer para você que o cosseno de θ é uma porcentagem. É isso mesmo. Estou definindo desse jeito para você entender melhor. É uma porcentagem da hipotenusa. Cosseno de θ, moçada, é uma porcentagem da hipotenusa. Onde? É uma porcentagem da hipotenusa sobre o cateto adjacente. Da hipotenusa de tamanho 1 sobre o cateto adjacente. Eu não sei que ângulo é esse aí no meu desenho, mas eu sei, por exemplo, que se o ângulo for, eu vou dar um chute aqui. Vamos colocar um ângulo que você está acostumado com ele. Esse mesmo que a gente colocou ali em cima, 45 graus. Não está 45 graus aqui. Mas se ele fosse 45 graus o ângulo, vou só colocar no rascunho aqui do lado. Tá? Um rascunho aqui, ó. Esse tem 45 graus. Tá? Esse lado aqui de baixo vai dar raiz de 2 sobre 2, que é aproximadamente 0,7. 0,7. Isso daqui, ó, se isso aqui é 45 graus, e aqui o lado tiver 1, tudo bem? Vamos deixar direitinho aqui, mais bonitinho para vocês. Se aqui tiver 45 graus, esse meu cateto aqui de baixo vai ter aproximadamente 0,7. Ou seja, isso aqui é aproximadamente, a gente coloca esse símbolo aqui, 70% do valor da minha hipotenusa. Então, se a hipotenusa minha tem um tamanho 1, esse cateto aqui de baixo vai ser 20% dela, 30% dela, 40% dela, e vai ser expresso como um número decimal. A gente sabe 0,43, por exemplo, 0,38. Isso aqui é uma maneira decimal de escrever 38%, tá bom? É claro que se a hipotenusa tiver um tamanho 10, se tiver um tamanho 15, se tiver um 12, esse número vai continuar constante, mas você vai ter que multiplicar pela hipotenusa. O meu cosseno aqui, então, por exemplo, nesse meu triângulo aqui de cima, esse triângulo aqui de cima, que eu vou até colocar ele um pouco mais bonitinho, raiz de 2 dividido por 2 é mais ou menos 0,7, tá? Que significa que o meu cateto adjacente tem 70% do tamanho da minha hipotenusa. Se a hipotenusa tivesse tamanho 6, ela também seria 70% de 6. Só que aí você teria que pegar o número 0,7 e multiplicar por 6. Se a minha hipotenusa tivesse o valor 15, eu ia pegar 0,7 e multiplicar por 15 para saber o tamanho desse meu cateto adjacente. É assim que a gente faz e eu vou voltar a explicar isso aqui para você tudo de novo em breve, tá bom? Mas por que o cosseno é importante? O cosseno é importante porque ele me ajuda a descobrir o tamanho dos outros lados, dado o tamanho da hipotenusa. E também o cosseno, ele é a primeira passagem que eu tenho, o primeiro momento que eu tenho de descobrir o ângulo. Eu tenho que desfazer o problema. Se eu tenho um ângulo e eu acho o cosseno, esse problema aqui é dado o cosseno, raiz de 2 sobre 2, eu acho o ângulo. Tá certo? Bom, então, se você ainda não entendeu, muita calma nessa hora. Use o GeoGebra, use a sua calculadora e a gente vai pegando os conceitos aos pouquinhos. Exercícios são os tradicionais. Você vai calcular o ângulo de vetores no GeoGebra, o 08.1, olha lá, tá bom?
E você no 08.2 aí, você 08.3, você vai dando uma lida e vai tentando resolver. O 08.3, eu quero que vocês saibam quais vetores são ortogonais. O que é ortogonal? Vamos lembrar? Ortogonal é o vetor que está perpendicular com o outro. É isso mesmo. O ortogonal é um nome chique de perpendicularismo, tá bom? Então a gente chama de ortogonais os vetores perpendiculares. Como é que você acha se o ângulo for 90 graus? O que acontece quando o ângulo é 90 graus? A 90 graus, os meus vetores VW, meu produto escalar, dá zero. Só para você se lembrar mais uma vez nessa nossa revisão aqui, tá? Produto escalar deu zero, ângulo 90 graus. Ângulo 90 graus, produto escalar zero, tá? Agora aqui é interessante, eu dou um vetor para você, esse probleminha, eu dou um vetor para você, e você vai ter que achar um vetor unitário, tamanho 1 para cá e um tamanho 1 para cá, que são perpendiculares, são ortogonais a esse V, tá bom? 2 e 1, esse aqui é o 2 e 1, é o meu V, você vai ter que achar um vetorzinho para cá e um vetorzinho para lá. A esperteza é, se você souber um, vai saber o outro, já que eles são vetores opostos, tá bom? Então você descobre um vetor perpendicular a 2 e 1, existem infinitos, tá? Vetores ortogonais a V, você só precisa de achar um. Depois que acha um, você acha o unitário dele. Primeiro você acha um vetor grandão, se você quiser. Se você achou um vetor grandão, testando lá no GeoGebra, depois você reduz ele e transforma ele em vetor unitário, menorzinho, tá? Você divide ele pelo módulo dele e você acaba achando um vetor de tamanho 1. E agora você achando o oposto, eu vou deixar você resolver isso daí. E agora, no 0,8.5, se os vetores V e W são ortogonais, ou seja, se os vetores são desse jeito, como você mostra que menos W também é um ortogonal a V? Aqui eu quero que você quebre a cabeça um pouquinho, usando definição e vendo uma simplíssima demonstração de uma argumentação por que o oposto também é ortogonal a V. Afinal das contas, esse problema 0,8.5 é a generalização desse daqui. Você acha um, o outro oposto também é ortogonal. Esse é um teoreminha muito, muito simplesinho. Eu quero ver como é que você se vira com essa argumentação simples aí. Tá bom? Moçada, obrigado mais uma vez pela atenção. Dá uma olhada aí na nossa teoria, dá uma olhada nesse vídeo de novo, para você se inteirar das nossas novos conceitos, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.